Bom dia! Então vamos para a nossa aula de português de hoje, escrevendo um texto. Essa atividade de português, ela não tem na nossa apostila, tá? Então a Pro preparou os passo a passo de como escrever um texto. Olha só, e depois essa atividade vai estar lá no plano de aula de vocês, a Pro vai colocar lá para vocês escreverem um texto com todos esses passo a passo que a Pro está colocando aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Situação inicial: apresentação das personagens e do ambiente. Pense como vai ser o começo da história. Decida a ordem em que as personagens surgem na história ou se todas aparecem juntas. Então, essa apresentação aqui é a situação inicial de como escrever um texto. Primeira parte do seu texto. Depois, início do conflito. Surgimento de um problema entre as personagens. Olha, então tem que surgir um problema entre as personagens. Pense no problema entre as personagens. Depois, decida como vai ser a reação de cada personagem diante desse problema. Clímax do conflito. O momento mais crítico da sua história, do seu texto, o auge do problema, tá? O ponto principal do problema ali, o que houve, tá? Algumas personagens se destacam nessa parte da história, porque consequentemente elas causaram o problema, elas causaram o conflito. Por isso que diz assim, algumas personagens se destacam nessa parte da história. Pense sobre que assunto elas conversam. O desfecho é a resolução do conflito. Vai ter que resolver esse problema, tá? Resolução do conflito, final da sua história. Então, quando terminar a sua história, o seu texto, vai ter que ter solucionado esse conflito. Decida como será resolvido o problema. Pense nos sentimentos e nas reações das personagens quando o problema for solucionado. Olha lá então. Pensou em tudo? Então vamos, mãos à obra. Escreva um texto com os elementos que você aprendeu. Use sempre as ideias que você anotou para não esquecer nenhum detalhe. Não esqueça de apresentar ideias claras, parágrafos, sinais de pontuação, usar devidamente letra maiúscula e minúscula, evitar repetir palavras desnecessárias. Quando eu falo aqui, evitar repetir palavras desnecessárias, quando você fica então, mas, tá? É isso que a Pro quer dizer. Situação inicial. Agora o que a Pro fez? Agora a Pro colocou todas as partes do texto e colocou o exemplo como se estivesse escrevendo um texto, tá? Peguei o texto de uma aluna e coloquei aí. Situação inicial. Apresentação das personagens e do ambiente. Pense como vai ser o começo da história, decida a ordem que as personagens surgem na história ou se todas aparecem juntas. Esse texto é de uma aluna da Pro do ano passado. Então, olha só, a Pro pegou ele como exemplo para estar colocando aqui para vocês. Lara, então essa foi a situação inicial do texto dela, ó. Lara, Ana e Mia vão fazer um trabalho de português juntas. Elas combinaram de se encontrarem na casa de Ana e depois passarem na sorveteria. Então, olha, essa é a situação inicial do texto dela. Depois,
conflito. Surgimento de um problema entre as personagens. Pense no problema entre as personagens, decida como vai ser a reação de cada personagem diante desse problema. Então, olha só aqui. O conflito iniciou-se, olha como ela colocou. O conflito iniciou-se quando Lara derrubou Suco em todo o trabalho e Mia ia fazer a margem e rasgou o papel, tá? Então, olha aí, iniciou-se o conflito aí. Clímax do conflito. O momento mais crítico da história, o auge do problema. Algumas personagens se destacam nessa parte da história. Pense sobre que assunto elas conversam. Olha só, Lara disse que foi sem querer, mas a culpada é a Mia. Já a Mia disse que a culpa é toda da Lara. Então, Ana fica furiosa e manda uma pedir desculpas para a outra. Então, olha só. O desfecho. Resolução do conflito. Final da história. Decida como será resolvido o problema. Pense nos sentimentos e nas reações das personagens quando o problema for solucionado. Olha como ela fez. Todas fazem as pazes e assim fazem o trabalho sem brigar. Elas tiram nota máxima e depois comeram um delicioso sorvete. Ela fez o desfecho aqui. Olha como que a Pro colocou aqui. A Pro colocou aqui para vocês assim, título. Agora ela tinha o texto lá e a Pro colocou aqui para vocês, tá? O texto agora. Ela separou as partes, ela fez as partes, colocou as ideias ali na situação inicial, tá? Em toda aquela parte ali. E agora o que ela fez? Agora ela fez o texto, ó. Juntou todas as ideias no texto. Título: O trabalho de português. Lara, Ana e Mia são muito amigas. Elas resolveram fazer o trabalho de português juntas. Por isso, encontraram-se na casa de Ana. Toda a situação inicial que nós lemos lá no início. O trabalho estava ficando muito bom, até que Lara derrubou todo o suco de uva no trabalho e Mia rasgou a folha quando foi fazer a margem. Então, Lara disse: foi sem querer. Ó, aqui ela já colocou o travessão, os sinais de pontuação. Eu juro, mas na verdade a culpa é de Mia. Olha só, mas Mia disse. Minha? A culpa é da Lara. Ana ficou muito estressada e disse: vocês só vão sair daqui quando se resolverem. Tá? Tem que terminar o texto resolvendo o problema. Então, o que aconteceu? As três se resolveram e fizeram um trabalho muito bom. E ainda ganharam a nota máxima. E depois, ainda passaram na sorveteria, tá? Então, a Pro pegou esse exemplo de um texto de uma ex-aluna da Pro e colocou aí para vocês. Coloquei todos os passos de como escrever um texto. E essa atividade, para vocês estarem fazendo, vai estar lá, passo a passo, no plano de aula de vocês, tá? A Pro vai estar mandando para vocês. Qualquer dúvida, a Pro está à disposição. E essa foi a nossa aula de português de hoje, escrevendo um texto. Beijos, beijos, tchau, tchau!